informações ao vivo sobre a delegada que foi presa. Nesse momento, Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública, falando. Vamos acompanhar. Quando o aluno está na academia, a polícia não para de trabalhar. E foi o que aconteceu. Cortamos da própria carne? Cortamos da própria carne. Mas é o exemplo que a gente está dando, doutor. Verificamos aí que ela participou de uma audiência de custódia, mesmo depois de ter sido empossada como delegada de polícia, que é contrário ao ordenamento, e começamos a investigação e chegamos à conclusão que, junto com o Ministério Público, de tomar essas providências que tomamos hoje. O Ministério Público quer... Dando nesse momento, né? Agora repassando a palavra para o promotor, que também conduziu as investigações. Notícia, dando conta aí de envolvimento dessa delegada que estava em exercício na academia de polícia, que ela teria envolvimento com o crime organizado no estado do Pará, teria se amaziado com um indivíduo faccionado que estava no gozo de livramento condicional, né? E de maneira irregular e ilícita teria vindo até São Paulo com ela, acompanhado. Ambos estavam residindo aqui no estado de São Paulo, para fins da academia de polícia. Ele é um indivíduo notoriamente faccionado, já havia sido condenado com decisão com trânsito em julgado por integrar o PCC pelo crime de tráfico de drogas. Era uma das lideranças do primeiro comando da capital na região norte do país. E essa advogada se envolveu com ele, o trouxe aqui para São Paulo, chegando a eu levar, inclusive, a posse dela no Palácio do Governo. Exatamente. E a aluna que está na academia, ela tem 3 anos de estado probatório, né? E a gente está continuando sempre a investigar, não só ela, como todos os alunos. Ela era uma policial militar do Espírito Santo, depois mudou para o Pará. Enfim, até então não tinha nenhum apontamento que a gente pudesse perceber alguma coisa estranha. Então, depois, com as investigações do MPF... Agora, 11 horas e 38 minutos, nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa sobre a delegada que foi presa nesta manhã por suspeita de vínculo com o PCC. O Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública, fala nesse momento, junto com outros promotores também, que conduziram as investigações no entorno desse caso. E agora, um jornalista fazendo a pergunta sobre mais informações envolvendo essa delegada, que inclusive já foi policial militar no Espírito Santo, conforme a gente já trouxe de forma adiantada no nosso site. Agora com mais informações também sobre o curso dessas investigações, ela que foi recém-empossada no cargo. Vamos acompanhar. Bom dia. A pergunta é importante, relevante e mais, mostra, descortina uma situação que é a eterna vigilância. A atividade da Polícia Civil é vigiar, procurar e entender situações como essa. O trabalho da Corregedoria, o trabalho de toda a Polícia Civil se destina principalmente a evitar, a coibir a cooptação, o aliciamento de candidatos, de funcionários. Como nosso secretário, Dr. Nico, disse, esse trabalho é ininterrupto, é circular, durante os primeiros 3 anos e depois, durante toda a vida funcional do candidato. Qual que é a mensagem, então? A mensagem é essa, que o Estado, que a Polícia Civil, ladeada com o Ministério Público, permanece atenta a qualquer desvio. Não só nesse período dos 3 anos, que é o estágio probatório dessa candidata, dessa aluna, mas durante todo o período laboral do policial civil, em todas as carreiras, não só nessa, em todas as carreiras isso é feito. Próxima pergunta da TV Brasil. Oi, bom dia, Daniel, repórter da TV Brasil, estou aqui. Queria entender, né, nessa investigação, se chegou aí a ver que isso é uma ação individual dessa pessoa, ou se tem risco de ter havido fraude no concurso, de ter outras pessoas aí de organizações criminosas tentando se infiltrar na polícia. Queria saber se
se a investigação chegou nesse ponto. Obrigado. Eu vou até tomar a liberdade e responder uma parte da pergunta anterior antes de entrar nessa. Na verdade, a gente enxerga como preocupante de fato essa tentativa de cooptação de agentes públicos, mas a gente precisa enxergar pelo lado positivo. Essa situação foi toda rapidamente identificada, foi uma resposta dura, uma resposta rápida, uma resposta com ação integrada entre as polícias, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Estado do Pará. Já se encontra a delegada presa, o faccionado preso. Então, a reação das forças de segurança do Estado de São Paulo e do Ministério Público foi extremamente rápida. Não há nenhum indício, nenhum elemento de fraude em concurso, absolutamente nada nesse sentido. As investigações dão conta de que justamente essa delegada, atuando como advogada, passou a atuar em favor das lideranças da facção do primeiro comando da capital no estado do Pará, e nesse contexto acabou sendo cooptada por um indivíduo específico, e ela, ao que se indica, estava trabalhando para os interesses da facção já como advogada. Mas tudo isso a ser devidamente apurado aí na investigação. É uma prisão temporária, uma prisão justamente para investigação, para permitir que a gente esclareça e vá a fundo aí em tudo que a gente ainda precisa apurar nesse caso. Próxima pergunta, Jornal Estado de São Paulo. Bom, aí a gente acompanha então a coletiva de imprensa sendo realizada com a pergunta de jornalistas, claro, em busca de informações sobre o envolvimento dessa mulher, essa delegada que foi presa nessa manhã, até porque ela foi policial militar no Espírito Santo, depois começou a advogar no Pará, e aí teria ligação com o primeiro comando da capital. Os indícios não indicam que ela foi cooptada para que ela fosse formada e viesse a ser uma delegada de polícia, algo nesse sentido. Parece ali uma ação individual, de fato. Ela, atuando como advogada, acabou sendo cooptada no curso da atividade dela como advogada na região do Pará, né? E circunstancialmente acabou sendo aprovada aqui no concurso de delegada de polícia, o que trouxe aí um risco concreto para as forças de segurança de São Paulo, mas que foi logo identificado aí, desbaratinado. Eu acresço ainda a fala do Dr. Gaia, de que realmente se trata de uma investigação que vai nos mostrar a real amplitude do nível de comprometimento dessa delegada. A ação foi, como o Dr. Gaia disse, foi extremamente bem coordenada, foi uma ação rápida, uma ação cirúrgica, uma ação com transparência, com legalidade como deve ser. E agora a investigação prossegue justamente a investigar essa dúvida do senhor. Também. Em primeiro momento, não, como o Dr. Gaia bem disse, mas há uma possibilidade. A investigação, nós sabemos, a investigação vai ser ampla nesse sentido. A próxima agora do UOL. Bom, aí a gente então acompanha a coletiva de imprensa, mas eu acho que já deu para a gente saber alguns elementos, algumas informações. A nossa produção, claro, vai seguir monitorando todas as informações em torno desse caso, mas vamos repercutir aqui com a bancada, enquanto está rolando lá a coletiva de imprensa, a gente falando aqui também, porque a gente vira e mexe, fala sobre evidências e pessoas que são identificadas corrompidas pelo primeiro comando da capital, não só essa facção, mas nos mais diferentes cantos do país também. E agora mais uma ação onde foi identificada, pelo menos isso é o que leva a crer, a condução das investigações, que essa delegada trabalhava e até mesmo atuou numa audiência de custódia, olha o absurdo, depois de ter sido empossada do cargo, favorecendo ali um criminoso, ou seja, para defender um criminoso, como advogada criminalista, mano. Pois é, um completo conflito de interesses, né? E segundo a investigação, nesse caso, ela não teria sido aquele investimento de longo prazo, né? Quando a organização criminosa financia os estudos com o objetivo posterior de infiltração por meio de um concurso. Mas, segundo a investigação, ela teria sido cooptada já no exercício da advocacia no estado do Pará,
antes, portanto, de fazer o concurso para delegada, e ao fazer o concurso para delegada manteve os vínculos com a facção criminosa. Que bom que conseguimos rapidamente nesse caso, né? Porque ela foi empossada recentemente, porque é fundamental que tenhamos a capacidade de blindar a infiltração do crime organizado nas esferas de poder, né? Então, isso precisa ser blindado para que não haja esse tipo de infiltração e, portanto, é importante a prisão da delegada, né? Deve ter tido um incentivo financeiro ali quando ela era advogada, né? Ela gostou do incentivo financeiro, se filiou ali ao PCC, né? E depois, como é que você sai, né? Aí pode até ter tentado seguir a vida dela sem, mas é quase impossível, né? O PCC, ele é conhecido também por ser uma organização que, quando você entra, para sair é muito difícil. E ainda bem, né, que a gente tem autoridades aí fazendo essa fiscalização, que é muito importante. Imagina a gente ter mais delegados ou mais infiltrados do PCC na polícia. Dificulta bastante, né, a segurança pública, e ainda bem aí que o Nico está iniciando, né, esse cargo aí de secretário muito bem, e fazendo aí suas primeiras aparições aí em casos muito importantes. Sem dúvida alguma, até porque também quando a polícia militar, a pessoa vai integrar nos mais diferentes estados, é feita uma investigação social, e nessa investigação social é detectado se você tem algum envolvimento com crime organizado, se você já se envolveu em algum gênero de crime, por mais que não tenha sido registrado o boletim de ocorrência, e muitos, durante essa investigação social, acabam não passando no processo seletivo, mas ela passou. Aí depois se tornou advogada e agora delegada. Então, tem toda essa situação na cronologia do tempo, assim, e é uma mulher jovem ainda. É importante entender por que houve a falha no momento, né, de investigação sobre a trajetória pretérita dela para que ela ingressasse no concurso. O que é que levou a essa investigação a ser falha, né? Essa informação só foi descoberta após ela já estar empossada. Precisamos rever aí para que seja mais preciso e não cheguemos a dar posse a pessoas que tenham vinculações com o crime organizado, né? Porque para você exercer o cargo de delegado, você tem que ter atuação também como um advogado, tem que ter o registro na OAB, passar na OAB. Então, isso é requisito básico. E ele pode ter advogado, sim, para criminosos. Só que a investigação precisa identificar se tem envolvimento ou não. Às vezes é difícil também, porque tem a ética profissional, tem a questão de quebra de sigilo que não pode ser feita, porque envolve aí pessoas que têm essa condição. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser levados em conta também, né, Nathalie? Precisa, acho que o Mano bem colocou aqui alguns pontos importantes, de investigar mesmo qual foi a falha dentro desse processo, mas também avaliar, acho que um ponto, talvez aqui me falte conhecimento, né, mas existem bases integradas ali, né, seja da OAB, do judiciário, né, junto com a polícia, mas entender, né, em que momento também essas bases deixaram ali de se conversar, né, ou seja, o momento que ela tem que renunciar à OAB para depois, né, exercer o cargo de delegada. Me parece que, como ela foi recém-empossada, essa verificação, essa falta de comunicação entre os sistemas de identificação, foi onde ocorreu essa falha, né? Foi um lapso de tempo ali que possibilitou, inclusive, ela apresentando somente a OAB ali, assinando a lista dos defensores e ingressar na audiência de custódia. Então, acho que foi um lapso também ali entre esses sistemas, mas precisa ser verificado, precisa ter mais uma apuração e de fato, um investimento nessa integração entre os sistemas, que, claro, né, reforço, existe, mas precisa ser mais apurado. Sem dúvida alguma. E, obviamente, a gente vai seguir aí monitorando todas as ações por parte da Secretaria de Segurança Pública, não só de São Paulo, mas nos mais diferentes territórios aqui do nosso país.